Olá, queridos internautas, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Estamos aqui novamente para tratarmos de um tema bem relevante e muito elucidativo para todos nós, né? De suma importância para o nosso desenvolvimento. Antes, porém, vamos realizar uma prece e elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, rogando à espiritualidade superior que nos auxilie na exposição de hoje, para que possamos levar da melhor maneira possível a mensagem que vem do alto e que nós aqui realizamos essa tarefa de transmiti-la, sempre seguindo os preceitos da doutrina espírita, para todos aqueles que necessitam, aqueles que ainda não conhecem, e que de alguma forma podem se beneficiar. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, nós vamos então falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E é uma parábola que me chamou bastante atenção e grandes reflexões eu também tirei para a minha pessoa, né? A respeito desse assunto, desse tema tão relevante. Pois bem, o que é parábola, né? A gente sempre procura contextualizar aqui alguns termos fundamentais para a gente poder entender melhor o assunto a ser discutido, né? A ser tratado aqui. Então, algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus. Trata-se de histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar as coisas sobre o reino de Deus. Entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas são a parábola do filho pródigo, a parábola dos talentos, que nós estamos vendo hoje, a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, etc. As parábolas são muito comuns na literatura oriental, vejam só, e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. É interessante saber, né, esse fato, que não só as parábolas são conteúdo, né, trazido nos evangelhos, mas também é um ensinamento oriental, faz parte da cultura oriental também, né? E ainda, a parábola pode ser considerada uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Então, no site significados.com.br nós temos essas informações a respeito do que é parábola, né? A divisão das parábolas podemos considerá-las da seguinte forma: parábolas verídicas, né? A ilustração é tirada da vida diária, portanto, seu ensino pode ser reconhecido de forma universal. Por exemplo, a ovelha separada do rebanho. Também as parábolas em formas de histórias, que refere-se a acontecimentos passados que são centralizados diretamente em uma pessoa. Exemplo, o mordomo infiel. E ainda podemos considerá-las como sendo ilustrações, né? São histórias que focalizam exemplos a serem imitados. Exemplo, a parábola do semeador. E o que é talento, né? Esse é um ponto-chave importantíssimo para a gente entender aqui. Ao longo de toda a exposição, a gente vai trabalhar muito esse ponto aqui, né? Vejamos, é um indivíduo engenhoso, de habilidade ou capacidade incomuns. É um talento de primeira ordem. Outro significado, que é a aptidão incomum, que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria e engenho, né? Possui talento para o magistério, uma certa pessoa, digamos assim, né? Ainda é uma antiga moeda grega que representava o valor de um talento, e esse valor era bem alto naquela época, né? Medida de peso, de ouro ou de prata. E também podemos considerá-la como sendo medida de peso usado pelos antigos gregos
o qual na Ática equivaleria a cerca de 26 quilos. Então, existem vários significados para essa palavra, talento, né? Mas nós vamos agora, à luz da doutrina espírita, entender melhor o que significa isso na linguagem que Jesus quis empregar, né, na sua demonstração, na sua fala. E essa fala, nós tiramos no contexto do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Então vamos falar um pouquinho, né, do texto bíblico, do texto evangélico, para a gente poder compreender, né, depois, à luz da doutrina espírita, o que significa, né, esses termos empregados por Jesus. Vejamos. Disse Jesus, né, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então entregou os talentos, distribuiu e ausentou-se. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, com esses 5 talentos, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera um único talento, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, ele fala, muito tempo depois, prestem bem atenção nesses detalhes, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aí nós temos a distribuição do Senhor. Antes de partir, distribuiu os talentos. Ele partiu para longe. Os talentos, como foram utilizados pelos servos. Depois veio o retorno de Jesus, bastante tempo depois, e veio prestar contas. Tudo isso é muito importante a gente entender logo no final, até do meio para o final da exposição. Nós vamos compreender melhor o porquê se fala dessa maneira, né? Jesus falou dessa maneira. Disse ainda Jesus, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E prossegue. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Parece muito severa, né, essa atitude, essa fala, né? Mas ela é, como nós dissemos, uma fala alegórica. Tem muitas alegorias aqui. E a doutrina espírita, como sendo essa luz, esse farol que ilumina o conhecimento trazido nos textos evangélicos,
nós agora vamos compreender melhor o que significa tudo isso, né? Não há o que temer diante da fala de Jesus. Vejamos. Nós temos aí questionamentos importantes, segundo Rodolfo Caligares, na obra Parábolas Evangélicas. Então ele estudou essa parábola, assim como Kair Bar Schutel, que também é outro autor que já estudou essa parábola e outras, as várias parábolas de Jesus, né? Ambos estudaram. E as interpretações que eles chegaram vão bem no assente, ou seja, são bem baseadas, bem calcadas na doutrina espírita. Vejamos. As perguntas que o Rodolfo Caligares sugere, né, na leitura da obra, podemos concluir da seguinte forma. Quem é o Senhor, né? Quem são os servos? O que são os talentos? Quem é o personagem principal da parábola? Qual o significado da viagem do Senhor? Para onde foi o Senhor? E por quanto tempo o Senhor ficou ausente? Por que a distribuição diferenciada dos talentos? Por que o terceiro servo ficou com medo? Qual a importância dos primeiro e segundo servos? O que motiva a condenação do terceiro servo? O que diz o versículo 27 e o que diz o versículo 29, né? Então, são várias perguntas que acaba nos motivando a entender melhor, né, a compreender melhor o porquê da fala de Jesus, nos termos que ele empregou, né, e o que isso tem a ver conosco, quais os ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida, as nossas vidas. Isso é muito importante, né? Essa reflexão é muito importante. Vamos lá. Quem é o Senhor, então? O Senhor é Deus, né? Na alegoria da parábola, nós concluímos, através do ensinamento da doutrina espírita, que Deus é esse Senhor que fala-se na parábola, que Jesus citou na parábola. E quem são os servos? Somos nós, os filhos de Deus. Todos nós. Estamos lá representados naqueles 3 servos que foram citados por Jesus. Ou seja, nós temos que entender o porquê ele fala dessa maneira e também devemos avaliar a nossa postura diante da fala de Jesus, né? Dessa simbologia que se traz na fala de Jesus. O que são, então, os talentos? Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. Então, são infinitos recursos divinos disponibilizados a nós. Deus não dá qualidades para nós, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Por quê? Porque nós precisamos, para evoluir, precisamos do nosso trabalho próprio, o mérito. E sem o mérito do nosso esforço, não há desenvolvimento. Ainda, quem é o personagem principal da parábola? O mau e negligente servo. Por medo de agir, por preguiça e descompromisso, ele desperdiça recurso que lhe fora confiado. Não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso e culpa ainda o Senhor pelo seu insucesso. Muitas vezes a gente acaba culpando os outros, né, pelos nossos insucessos. E ainda, qual o motivo da viagem do Senhor? Nós podemos deduzir claramente que ele afastou-se para que pudéssemos agir por nosso próprio livre-arbítrio, recolhendo os frutos dos nossos méritos, do nosso esforço próprio. Sem isso, não há progresso, né? A doutrina espírita também, lá na lei do trabalho, vai reforçar isso. E em outros pontos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, vão reforçar essa informação, né? Essa verdade. Para onde foi o Senhor? Ele foi para longe. E olha só, ele retornou para as esferas superiores, o plano espiritual, que é o lugar que ele, né,
O universo, digamos assim, o universo é a morada do Senhor, né, de Deus. E por quanto tempo o Senhor ficou ausente? Ele foi, saiu. Por quanto tempo ele ficou longe? O tempo de encarnações dos servos. O tempo da vida deles no plano terrestre. E assim também é conosco, né? E mais, por que a distribuição diferenciada dos talentos? Não existe privilégios. Mas por que a distribuição diferenciada? Deus concede, aliás, Deus conhece e respeita o grau de adiantamento moral e a capacidade de cada servo, de cada um de seus filhos. Então não adianta eu querer receber talentos a mais, porque talvez eu nem saiba o que fazer com isso, né? E Deus sabe exatamente aquilo que eu posso suportar, né? Nem mais, nem menos. Então nós nunca podemos reclamar da vida que levamos, né? Porque Deus sabe, e tem uma frase muito comum, né? Deus não dá a cruz mais pesada do que a nossa capacidade de poder carregá-la, né? Então é importante lembrar disso. Ainda, por que o terceiro servo ficou com medo? Podemos deduzir que ele sabia que não estava preparado para aproveitar o pouco que recebeu, estacionando no processo evolutivo. Infelizmente, né? Quantos ainda, infelizmente, estão nessa condição? E qual a importância do primeiro e segundo servos? Demonstraram eles, né, a sua responsabilidade, diligência, bom senso, trabalho e dedicação frente às dádivas recebidas. Souberam utilizar bem os talentos. Né? E o que motiva a condenação do terceiro servo? Por medo, inibição, imaturidade e descompromisso, não soube utilizar a concessão celeste. E o que diz então o versículo 27? Vejamos. Os recursos materiais que nos foram concedidos podem e devem ser empregados em benefício do próximo. E ali ele fala dos banqueiros, né? Que o Senhor falou, bom, por que então não pegou este talento e deu aos banqueiros para que pudesse render juros? O que ele queria dizer com isso, né? Os banqueiros, nesse caso, nós podemos deduzir com tranquilidade que podem ser os filhos do Calvário de que de alguma forma nós beneficiamos e cuja recompensa virá de Deus. Todo bem que nós podemos fazer, mesmo sem ter recursos nenhum tipo de recurso. A pessoa pode ser um miserável, um pobre miserável. A prece é uma caridade. O perdão é um gesto de caridade. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer sem recursos materiais, mas podemos sim fazer pelo próximo, isso representa o emprego dos talentos que nós recebemos. Né? A caridade é o exercício do talento que nós temos naturalmente. Podemos sempre desenvolvê-lo. Olha, eu vejo o caso do Chico Xavier, o exemplo do Chico Xavier. Ele não tinha um salário grande ou grandioso, não era rico, não tinha posses, não tinha nada. Chico Xavier era, perante a maioria das pessoas, né, que trabalham e tal, boa parte, da maior parte das pessoas que exercem alguma atividade ganham mais do que ganhava Chico Xavier. Chico Xavier era muito pobre, financeiramente falando, materialmente falando, era pobre. Porém, era de uma riqueza enorme, grandiosíssima pela bondade dele, né? Divaldo Pereira Franco, também é outro grandioso exemplo. Mais de 600 crianças esse homem adotou. Que exemplo, né? E ele não precisou ter não precisou ter tanto dinheiro assim. Claro, contou com a ajuda de muitas pessoas, soube também usar o talento dele
da articulação dele para poder ter a capacidade de administrar esses filhos todos, né? Mais de 600 filhos, né? De administrar a paternidade deles. Então, são provas incontestáveis dos talentos que receberam e utilizaram bem. Chico, Divaldo e outros tantos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e assim vai. E o que diz o versículo 29, né, da parábola, né? Vejamos, podemos assim exemplificar. Aquele que se esforçou no bem receberá grande recompensa no mundo espiritual. Já aquele que negligenciou o bem que poderia fazer, não precisamos dar muitas explicações, né? Por si só já podemos deduzir com tranquilidade, infelizmente, o destino daqueles que negligenciam o bem que podem fazer, né? Vejamos, há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Infelizmente, muitos que têm condições financeiras privilegiadas, infelizmente por orgulho, mas principalmente pelo egoísmo, né? Se esquecem de que esses recursos também podem ser utilizados pelo bem, para fazer o bem ao próximo, né? E imobilizam-se do medo ou do tédio. Até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, ou seja, não esqueça, assim, a tua condição de usufrutuário. Nós não somos dono dos bens materiais, do dinheiro, do carro, da casa, não somos donos de nada. Então não esqueça, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. E isso não significa dizer que eu tenho que dividir os meus bens obrigatoriamente, dissipar todos os meus bens em caridade, né? Há tantas pessoas com posses, né? O Divaldo, em relação ao Chico, talvez o Divaldo tenha mais condições financeiras do que o Chico, sem dúvida. Talvez não por si, mas pelo apoio que ele recebe. Os tempos são outros também. Mas mesmo assim, esses recursos são muito bem empregados. Já estive pessoalmente na Mansão do Caminho. E tenho a certeza de que os recursos que chegam na Mansão do Caminho, onde o Divaldo é um dos administradores, são muito bem empregados, né, em prol das crianças, dos jovens que estudam lá, todos os estudos são acolhidos na casa, né, na Mansão do Caminho, os adultos que trabalham, esses filhos todos do Divaldo, que muitos voltam lá para trabalhar, para ajudar, todos se doam, né? Então, recursos financeiros que podem ser convertidos, muito bem empregados, para multiplicar o bem, ou seja, para multiplicar os talentos, como diz a parábola, né? E aí, o Emmanuel ainda continua, né? Esse texto de Emmanuel diz o seguinte: lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houverem amealhado em ti próprio. Não são tesouros materiais. Não são tesouros materiais. E no campo da educação e das boas obras. Então, os tesouros, conforme o Cristo nos ensinou, não junteis, né, na terra, ouro e prata, né, aquilo que pode ser corroído pela ferrugem, mas sim ajunteis tesouros para que possas desfrutar deles no céu, ou seja, no plano espiritual, tesouros morais, né, o exercício do perdão, da caridade, do amor incondicional, a prática do bem em todas as suas formas. Esses são os tesouros que nós vamos acabar colhendo os frutos no plano espiritual.
Quando nós desencarnarmos, ninguém irá perguntar para nós o que eu fui, o que tu fostes na Terra, né? Quem era tu lá? Ah, eu era o fulano, eu era médico, engenheiro, advogado, tive bens e tal. Não. Eu acho que talvez, né, a pergunta possa não ter sido bem entendida. A pergunta também talvez ficará mais fácil da seguinte forma. Vamos lá. Quantas lágrimas você enxugou lá na Terra, no plano espiritual, no plano material? Né? Quanto bem você pôde praticar em benefício do próximo enquanto esteve encarnado? Essa será a pergunta que nós mesmos, a nossa consciência fará quando nós voltarmos, retornarmos para o plano espiritual. Vejamos, nós temos aqui alguns ensinamentos importantes, né? Segundo Caio Schutel, na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos diz: todos somos filhos de Deus, todos. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. Uns são mais desenvolvidos, outros menos, isso é fato. Então, aqueles que são mais desenvolvidos recebem mais talentos, ou seja, recebem um pouco mais. Mas isso não tira o mérito daquele que não tem ainda um grande desenvolvimento e pode acabar se desenvolvendo com o pouco que tem e multiplicar também, né? E aqui nós vamos entender bem essa colocação, olha só. A uns, né, Deus dá o dinheiro, a outros a sabedoria, a outros dons espirituais e, finalmente, a outros concede todas essas dádivas reunidas. De modo que um tem 5 talentos, outro 2, outro 1. Não há privilégios e nem exclusões para o Senhor. Diante disso tudo, não há privilégios e nem exclusões. Vejamos, e se cada qual, cônscio, ou seja, sabendo do que possui e compenetrado de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou de reclamar contra a má situação em que a maioria se diz achar. E aí nós temos um detalhamento melhor para entendermos por que uns recebem mais, outros recebem menos, né? O Emmanuel já nos trouxe aqui uma dica importante. Mas vamos ver o que o nosso amigo ainda nos diz aqui, né? Não existe um só indivíduo no mundo que seja depositário de ao menos um talento. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública, se perscrutarem as suas aptidões, ou seja, se vasculharem, né, as suas aptidões, o que trazem oculto nos recônditos de sua alma, verão que não são tão desgraçados como se julgam. Todos trazem a este mundo talentos, todos. Uns mais, outros menos. Por isso recebem mais e recebem menos. Isso para garantir não só o estado presente, como a sua situação futura, porque o mundo não é mais que uma instância onde viemos fazer aquisições apenas, e provisões para construir e abastecermos a nossa vida futura. Nós estamos na Terra justamente para evoluir. Enquanto maior o grau de evolução, menos necessidade de encarnar na Terra a gente vai tendo, né? E aí, o Caligares explica melhor, como nós estávamos querendo dizer agora, falando agora no slide anterior, no penúltimo slide, né, que apresentamos até então, porque para uns mais e para outros menos. Vejamos o que ele diz. Os servidores que receberam os talentos representam 3 diferentes categorias evolutivas de espíritos. Olha lá, o grau de evolução de cada espírito influencia nessa questão de uns receberem mais, outros receberem menos talentos, digamos assim, né?
Os que recebem 5 talentos são espíritos já mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Um Chico Xavier da vida, um Divaldo Franco. Receberam, no caso do Divaldo e do Chico, uma mediunidade impressionante. É um talento deles, a mediunidade, o dom da mediunidade. E o que fazem com isso? Nós temos exemplos de pessoas que, infelizmente, receberam também grandiosíssimos dons da mediunidade e, infelizmente, acabaram utilizando de modo inadequado. Tem até gente preso por causa disso, infelizmente. Então, os que receberam 5 talentos são mais adiantados. Os que receberam 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar, na sua pequena comunidade, assim por diante. E os que receberam 1 talento não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Veja só que gradação impressionante essa, Caligares, por fim, nos adverte do seguinte: não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos a contas. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele, o Senhor, Deus, nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, a nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Vejamos, o nosso tempo, a nossa inteligência e as nossas possibilidades de servir. Podemos servir com o nosso tempo e com a nossa inteligência. Ele não está falando que nós devemos obrigatoriamente, única e exclusivamente, servir com o dinheiro que a gente tem. Quando nós vamos estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a caridade material e a caridade moral, a caridade material é importante, sim, mas ela não é mais importante do que a caridade moral. Essa sim é a suprema caridade. A caridade com maior valor aos olhos de Deus. E não precisamos de dinheiro, não precisamos de posses, de bens, de valores de alguma espécie para praticar a caridade, a verdadeira caridade. Falamos já em alguma oportunidade aqui, para este canal do Centro Espírita Chico Xavier, a respeito da caridade. E vimos também o exemplo que foi a questão que abateu o estado do Rio Grande do Sul. Muitos ajudaram com bens materiais, com alimentos, roupas, etc. Outros doaram seu tempo, foram lá no meio das águas ajudar as pessoas, no resgate das pessoas. Muitos talvez não tivessem recursos financeiros para isso, mas foram lá. Ou tiveram alguns recursos e empregaram muito bem os seus recursos para chegar até lá, usar aparelhos como jet ski, lanche, etc. Tinham condições financeiras e foram empregar no benefício do próximo. Que exemplo fantástico! Motoristas de caminhões, empresas de logística, de alimentos, Quantas pessoas utilizaram os seus talentos materiais e os seus talentos morais para ajudar o povo do Rio Grande do Sul? E isso acontece em várias outras ocasiões também, que infelizmente o país, as regiões são afetadas por calamidades naturais. Então, de que maneira estamos empregando o nosso tempo, a nossa inteligência, nossas possibilidades de servir o próximo? Façamos essa reflexão. Vejamos o caso do Rio Grande do Sul, em que infelizmente muitas pessoas com a sua inteligência foram lá e utilizaram para aplicar golpes. Que pena, que degradante isso, Que perda de oportunidade, usar essa inteligência para fazer o bem, não, utilizar para fazer o mal. Então, quando nós reclamamos, somos às vezes comparados ou nos comparamos como o servo que recebeu 1 talento só e somos punidos, tecnicamente falando, mas na verdade é a nossa própria consciência, somos nós mesmos os algozes de nós mesmos.
Será que uma reflexão como essa não seria importante? O que estamos fazendo, né? De que maneira estamos empregando o nosso tempo e a nossa inteligência? Porque o mau uso disso, obviamente, terá, né? Todo efeito tem uma causa. E aí a gente não pode reclamar. E faça cada qual um exame de consciência e responda depois a si mesmo. Me complementei aqui, ó. Diante desse valioso recado, podemos pensar melhor. Na verdade, assim, ó, pensemos melhor naquilo que ainda podemos aproveitar nesta existência. Né? Ainda dá tempo. Eu posso desencarnar amanhã, mas hoje eu ainda posso fazer alguma coisa importante, alguma coisa de bom, utilizar a minha inteligência para o bem. Né? E eu não preciso tentar salvar a humanidade, né? Madre Teresa de Calcutá, certa vez, atribui-se a ela a seguinte frase: você quer salvar o mundo? Vá para casa e ame a sua família. Né? Talvez, se nós pudermos ajudar o próximo, que está ali ao nosso lado, de alguma forma, e não precisa ser só com dinheiro, etc., né? Como já repetimos algumas vezes aqui, mas um apoio emocional, alguma coisa que possa aliviar a dor do próximo. Né? Na casa espírita, nós podemos fazer tantos trabalhos, tantas obras, que não depende de recursos financeiros para isso, mas apenas a nossa doação do tempo, a nossa caridade moral já vai ajudar bastante. Então, diante dessas colocações, nós queremos mais uma vez agradecer a valiosíssima oportunidade que tivemos aqui através do Centro Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, de trazermos essas reflexões, essas singelas reflexões, sem dúvida alguma, mas que foi muito importante até para quem, quando a gente faz monta uma palestra, uma exposição, a gente também reflete muito sobre aquilo que vai falar e o que a gente está fazendo, qual é a nossa postura, né? E é muito importante para que também sirva de um chamamento, né? Chamar a nossa atenção para lembrarmos daquilo, dos nossos compromissos, dos nossos deveres, lembrarmos dos nossos talentos e o que estamos fazendo com eles, né? Então, agradecemos mais uma vez essa oportunidade e, para encerrarmos, faremos novamente uma prece e em gesto de gratidão a Deus por essa oportunidade. Então, elevemos novamente os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e agradecemos também a espiritualidade amiga que nos intuiu para que pudéssemos, através do Evangelho de Jesus, à luz esclarecedora da doutrina espírita, pudéssemos compreender essa lição de suma importância para a nossa existência, os talentos que recebemos de Deus e o que estamos fazendo com eles. Que Deus possa nos guiar, nos orientar, nos enviar todos os recursos possíveis para que possamos empregá-los para a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria moral e também realizarmos o bem em benefício do próximo. Que Deus possa amparar a todos os irmãos, lembrando ainda dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que ainda estão em situação de dificuldade diante das inundações. Que Deus possa amparar a todos, que nós possamos servir a Deus, servindo ao próximo, utilizarmos os nossos talentos, a nossa inteligência, a nossa boa vontade, para continuar ajudando aqueles que necessitam. Que Deus nos ampare também, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, a nossa gratidão, e estaremos sempre à disposição do Centro Espírita Chico Xavier para uma nova oportunidade. Obrigado.